Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma disciplina, a mais uma aula da disciplina História do Pensamento Filosófico. Hoje, de uma forma diferente, atendendo aí a algumas solicitações, nós procuramos melhorar o áudio das nossas videoaulas e para que pudesse ouvir essa melhora, agora vocês vão estar me vendo aqui no cantinho, tá bom? Eu estou usando o microfone, que vai facilitar bastante, vai melhorar bastante a qualidade do nosso áudio, certo? Bom, hoje nós vamos finalizar o tópico, o capítulo da nossa apostila que trata da filosofia moderna, a história do pensamento filosófico, o desenvolvimento do pensamento dentro da filosofia moderna. E nós vamos hoje falar justamente sobre o último filósofo desse material, que é o Augusto Comte, ele que é considerado aí um dos pais, ou o pai da sociologia. Nós vamos ter depois Émile Durkheim e Max Weber formam, junto com o Durkheim e o Comte, aí, os clássicos da sociologia, mas não se preocupem, tá? Que para o nosso conteúdo, para a nossa disciplina, nós só vamos falar do Augusto Comte, apenas ver um pouco do pensamento dele no que tange aí, essa apropriação de conhecimento, que para Augusto Comte ele vai dizer que o conhecimento, o homem chega a essa concepção cognitiva, essa apropriação de conhecimento após ele passar por 3 estágios, tá certo? E o estágio do conhecimento seria justamente o estágio positivo. Por isso que Augusto Comte ele é ali conhecido como o positivista, a escola de pensamento dele é o positivismo, que inclusive influenciou muito a nossa república, nós tínhamos na época da república um movimento positivista muito grande dentro do território nacional. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto faziam parte aí desses movimentos. Ainda hoje existem algumas igrejas, o positivismo se mostrou tão intenso, tão forte, que ele foi até mesmo tido como uma religião. E aí surgiu aí a igreja positivista, então até hoje ainda temos algumas igrejas positivistas aí, poucas, pelo Brasil, principalmente no sul, tá? Bom, e o cara que vai iniciar, esse pensamento positivista, nós vamos entender já o porquê que essa escola dele é chamada de positivista, foi o Augusto Comte, tá? Augusto Comte, que ele é francês, nasceu em Montpellier, em 1798, e olha só, ele nasce em 1798, e assim, ele vai estar vivenciando um pouco ali da Revolução Francesa. Ele vai vivenciar a Revolução Francesa, vai fazer parte ali da história dele, e isso vai servir de base para que ele possa ali estar analisando toda a sociedade, toda a forma de se pensar naquele momento, então o fato dele ter crescido nesse meio, tá, vai fazer com que o Augusto Comte ele receba essa influência da Revolução Francesa, tá certo? Ele já nasce ali um ano antes do final da Revolução. Bom, ele teve uma relação muito conturbada com a família dele, tá, conflituosas, tá? E isso também vai refletir dentro da formação de pensamento dele, ele culpava muitos pais pela estabilidade econômica da família. E aí a gente às vezes até pode se questionar, será que realmente essa culpabilidade que ele jogava para cima dos pais, ela realmente era condizente? Porque, como nós vimos, o Augusto Comte ele nasce naquele momento de Revolução Francesa,
9 anos praticamente já tinham se passado aí da Revolução Francesa. E aí logo em seguida vem a chamada Era Napoleônica, que para muitos é uma continuidade da Revolução Francesa, e para outros foi um momento tão importante da história que ganhou esse período específico, né, para retratar tudo que o Napoleão fez. E assim, a França ela estava em processo de recuperação. Basta a gente lembrar o porquê que a Revolução Francesa ocorreu. Ocorreu porque a França estava quebrada, a classe maior, que era o terceiro estado, já não aguentava mais aquela situação, e altos impostos, os privilégios do primeiro e do segundo estado, que eram os nobres e o clero. Então tudo isso fez eclodir essa Revolução Francesa. E aí, pouco depois, depois de 10 anos, na verdade, vem o Napoleão e assume, num golpe de Estado ali articulado, golpe do 18 de Brumário, ele assume e começa a provocar mudanças dentro da sociedade francesa. E aí, claro, essas mudanças não ocorrem num estalar de dedos. A gente está falando aqui de Napoleão, não estamos falando aqui de Thanos. Então, fica até complicado, para que realmente dizer que aquela situação, da família, de estabilidade econômica, de vulnerabilidade econômica, era propriamente culpa da família em si do Augusto Comte. A gente tem que analisar todo esse contexto social no qual ele estava inserido ali naquele presente momento. Então, olha só, os laços familiares eram tão complexos que foram rompidos por Comte, e claro, isso vai deixar marcas nele, marcas profundas. Acho que ninguém gosta de romper laços familiares. E aí, diante dessa situação toda, o Augusto Comte, aos 16 anos, ele ingressa na Escola Politécnica de Paris. Ele vai embora para Paris, ingressa na Escola Politécnica, e isso vai exercer uma grande influência lá no seu pensamento, na sua formação. Bom, logo após aquele período do idealismo que nós vimos nas aulas anteriores, o idealismo alemão, que vai predominar na Europa e até a metade do século XIX, vai surgir essa corrente positivista, tá certo? E o que seria então essa corrente positivista? O positivismo ele vai priorizar muito o estudo da experiência e dos dados positivos. Então, olha só, quando nós falarmos lá do empirismo, o empirismo ele vai abordar especificamente a experiência. Tá? E olha o que está sendo acrescentado nessa nova corrente do positivismo. Além da experiência, eu preciso analisar os dados positivos dessa experiência que eu, indivíduo, obtive. Então, por isso que se chama esse positivismo. Então, o positivismo ele vai admitir, já que o nosso foco aqui é entender como que se dava ali, como que o indivíduo se apropriava desse conhecimento, tá? O positivismo ele vai admitir como fonte de conhecimento e como critério de verdade a experiência, os fatos positivos, além dos fatos sensíveis. Tá? Então, para que a gente não venha confundir com o empirismo, tá? O positivismo ele vai adotar como fonte de conhecimento, como fonte de verdade, a experiência, os fatos positivos, e os dados sensíveis, tá certo? Portanto, eu posso dizer que o positivismo é essa corrente filosófica que surge lá na França, no começo do século XIX. Tá? Essa escola ela vai ganhar muita força na Europa, já na segunda metade do século XIX, começo do século XX. Tá? É um conceito que possui distintos significados. Aí, quando a gente fala de positivismo, pode ter o pessoal que é mais da área da filosofia
vai enxergar o positivismo de uma forma, o pessoal da sociologia vai enxergar o positivismo de outra forma, o pessoal da história vai enxergar o positivismo de outra forma. Lembrando que aqui essa videoaula ela é para o curso de pedagogia, né? Então o curso de vocês é o curso de pedagogia. Então o que vai nos interessar aqui nesse momento é como que esse significado, esse conceito de positivismo vai se enquadrar dentro do nosso curso, tá certo? E o nosso curso, a nossa disciplina presente aqui é a história do pensamento filosófico, para entender como que se dá a evolução do pensamento ao longo aí da história do homem, né? Já passamos pela antiguidade, pela Grécia clássica, pela Idade Medieval e estamos agora justamente, né, na filosofia moderna, naquele período moderno, tá certo? E aí, né, para o positivismo, né, voltado para o nosso curso, o que vai nos interessar é o que esse conceito quer nos repassar. Ele quer nos repassar acerca da apropriação do conhecimento, que é o nosso grande ponto de discussão aqui na disciplina, né? A filosofia da Idade Moderna ela tem muito essa preocupação de entender como que se dá, como que o indivíduo se apropria do conhecimento, né? Basta vocês lembrarem lá da primeira aula em que eu coloquei a principal diferença entre os 4 momentos filosóficos, né? Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e a filosofia contemporânea, que vai ser palco da nossa próxima aula, tá certo? Então, para a filosofia moderna, que busca entender aí pedagogicamente como que o indivíduo se apropria do conhecimento, tá? No método positivista, o indivíduo se apropria desse conhecimento a partir das experiências, dos fatos positivos, além, claro, dos dados sensíveis, tá certo? Bom, então a ideia-chave, né, do positivismo kantiano é a lei dos 3 estados. Como eu falei para vocês agora há pouco, no início da aula, né, o indivíduo na visão kantiana, ele vai galgar um caminho para que ele possa se apropriar desse conhecimento, né? Então, não é simplesmente ele ter uma experiência, aquilo ser positivo, não é bem isso. Ele precisa galgar um caminho. Esse caminho ele é determinado por Kant na lei dos 3 estados, né? Onde eu vou ter o primeiro estado, que na visão kantiana seria o estado teológico. Eu vou ter o segundo estado, que é o estado metafísico. E o terceiro estado, que é o estado positivo, que é quando realmente esse indivíduo ele se apropria do conhecimento, tá certo? Então vamos lá, dentro do estado teológico, é aquele momento em que o conhecimento do indivíduo ele é mais voltado para o sobrenatural, né? Para aquilo que está além, né? Como os deuses, né? Com questionamentos tipo de onde viemos, para onde vamos, né? Esse seria o estado teológico do indivíduo, né? E aí o indivíduo, conforme as suas experiências obtidas, conforme, né, as vivências positivas, ele vai alcançar um segundo estado, que seria o estado metafísico, né? Esse estado metafísico já seria ali um meio termo, seria como se eu tivesse a metade do caminho, né? Entre o ponto A e o ponto B, eu vou ter o meio do caminho. O meio do caminho seria, portanto, ali o estado metafísico, né? Seria um meio termo entre a teologia e a positividade, né? Então, no lugar dos deuses, por exemplo, né, há entidades abstratas, né, que para tentar explicar a realidade, o éter, o povo, né, o mercado financeiro. Não vamos esquecer que quando o Augusto Comte ele vai analisar o povo, ele analisa a sociedade, ele vai utilizar-se, né, do termo sociologia, né? Ele vai observar as grandes ciências que estão se desenvolvendo e vai, né, analisar que a sociedade precisa também de uma ciência que possa estudá-las de uma forma complexa, de uma forma como um todo, né, como um grande organismo. E o Augusto Comte enxergava a sociedade dessa forma, como um grande organismo em que cada elemento está ali interligado, né? Então nós temos aí o povo, o mercado financeiro, né? Então
todos os elementos ali que compõem. Então, continua-se a procurar aquelas antigas respostas, né, de onde viemos, para onde vamos, tá? Mas existe uma busca da razão e do destino das coisas, né? Ou seja, eu não estou preocupado apenas em saber de onde eu vim, né? Nem para onde vamos, mas de que forma, né, eu vou chegar até esse outro ponto, né? Isso é importante também, tá certo? E aí vem a última etapa, né, que é o estado positivo, né, a etapa final e definitiva. Não se busca mais o porquê das coisas, mas sim o como, né? Então eu não quero mais saber o porquê eu estou aqui. Eu quero saber como eu estou aqui, né? Em que meio eu estou inserido, né? Por meio da descoberta e do estudo das leis naturais, tá? Ou seja, das relações constantes de sucessão e de coexistência, da imaginação subordinada à observação, busca-se apenas pelo observável e concreto. Então o indivíduo ele passa a buscar mais aquilo que eu realmente posso analisar, aquilo que está ao meu alcance, para que eu possa observar e para que eu possa me pautar nos dados concretos, né? Então eu já não estou mais em busca de respostas, eu estou em busca de entendimento, entender o como eu estou aqui, por que eu, indivíduo, faço parte desse contexto social, por que eu, indivíduo, faço parte desse meio, por que eu faço parte desse grande organismo, né? Que era como Augusto Comte encarava a sociedade, tá certo? Um exemplo bem clássico desse pensamento positivista é o que está lá na bandeira do Brasil, né? A bandeira do Brasil tem lá o seguinte slogan, né? Ordem e progresso. Aí muitos podem dizer assim, poxa, mas a bandeira do Brasil é positivista? Não te esquece que eu falei para vocês agora há pouco que o movimento pró-republicano no Brasil ele é um movimento positivista, com ideais positivistas, e esse lema, ordem e progresso, ele nada mais é do que um lema político, né? É o lema político do positivismo, né? Onde, através de uma ordenação, né, através da ordem das coisas, é que nós poderíamos realmente obter um progresso, né? Então, seria ali uma das concepções do positivismo, né? Que por meio dessa ordenação eu tenho um progresso social, por exemplo, um progresso científico. Se você quer evoluir dentro de uma fórmula científica, dentro de um conceito científico, você precisa ordenar suas ideias para que você possa ali obter um progresso, né? Então, esse lema ordem e progresso, ele é um lema muito político, né? Muito politizado, e nos remete justamente a esse pensamento lá positivista, tá certo? Bom, então nós chegamos, né, ao fim dessa nossa aula, essa nossa breve aula, né? A gente fosse abordar aqui Augusto Comte como um todo, a gente ia acabar fugindo até do curso de pedagogia e entrar para o curso de sociologia, filosofia e história. Mas é mais para vocês entenderem como que se deu, né, na visão positivista, essa apropriação de conhecimento por parte do indivíduo, já que a nossa ideia é entender a evolução do pensamento ao longo da história, né, história filosófica. E aí nós vimos então que o positivismo ele analisa, né, que o indivíduo vai se apropriar desse conhecimento através das experiências, dos fatos positivos, né, e também lá dos dados sensíveis, tá certo? A aula de hoje ela encontra-se para vocês lá na unidade 2, páginas 71 a 74, e na semana que vem nós já daremos início, né, ao último capítulo do nosso material, que é a filosofia contemporânea, tá certo? Então, abraços para todos, né, e até semana que vem.